Olá, neste vídeo vais poder ver como é que podes utilizar o GIMP para criar ou recriar e simular um efeito de reflexo numa imagem que tu tenhas. Então a primeira coisa que tens de fazer com o GIMP aberto é colocar cá a imagem de base. Eu tenho a imagem por aqui, esta. Então arrastamos a imagem para este lado. Aqui podemos fazer converter e cá está agora a imagem. Caso tu queiras utilizar esta imagem para os teus projetos, deixa o link para ela na descrição deste vídeo. Já agora vou colocar cá também o logotipo que eu utilizei. Agora, esta imagem precisa de um formato 16:9. Vou alterar então o tamanho da tela. Então no menu Imagem, opção Tamanho da tela. A largura irá manter-se a mesma, mas a altura será diferente. 2387. Carrega na tecla Tab, ou então basta carregar aqui, para que a imagem ou o GIMP assuma essa alteração. No entanto, a imagem não está centrada. Poderás chegar aqui, pegar na imagem e orientá-la para colocar com o logotipo, para ficar com o logotipo no centro, ou então carregar aqui, centro. E agora a imagem está centrada nesta nova dimensão, dimensão visível. Assim conseguimos um formato 16:9 compatível com muitos ecrãs de computador e de televisão. Tu desse lado colocas a resolução que tu bem entenderes, ou então esta alteração também não é essencial. Agora vou carregar aqui em cima, neste pequeno ícone, para ajustar a imagem, a ampliação da imagem, à minha área disponível aqui na área de trabalho. Outra alternativa será carregar na tecla menos e tecla mais do teu teclado para ajustar essa ampliação, o zoom. Se quiseres, também podes pegar nesta imagem com esta ferramenta, ativando esta camada. Repara que já temos duas camadas. Então, ativando esta camada, podemos pegar nesta imagem e ajustar depois esta sua posição. Fiz Ctrl Z para colocar a imagem na sua posição original, porque também basta fazer um clique e depois com as teclas de movimentação do teu teclado, para cima e para baixo, poderás ajustar também a posição desta imagem. Neste caso, eu preciso dela um pouco mais para baixo. Aliás, preciso dela um pouco mais para cima. Agora, o próximo passo será criar uma cópia deste logotipo, desta pequena imagem que está aqui em cima, desta pequena camada, inverter e depois causar-lhe então o tal efeito de ondas. Com esta camada selecionada, temos esta opção aqui em baixo. Vamos criar então uma cópia. Vamos duplicar. A seguir, podemos vir cá em cima a camada, menu camada, depois transformar e agora inverter na vertical. Agora, com esta ferramenta ainda selecionada, carregamos em cima desta camada para termos a certeza que é esta que está selecionada e depois com a tecla Shift e com a tecla para baixo podemos ajustar então a sua posição. Então será mais ou menos esta a posição do reflexo desta imagem, deste pequeno logotipo. Vou carregar aqui na tecla mais, vou colocar aqui o cursor mesmo no meio entre as duas camadas dos logotipos e vou carregar na tecla mais, até aparecer aqui em baixo 100%. Agora ajustar só um bocadinho mais para baixo. Agora, tendo a certeza que está esta camada selecionada, ora repara aqui, esta camada é mesmo este reflexo. Vou só afastar um pouco mais o zoom, porque teremos que alterar também o tamanho desta camada. Então vamos aqui ao menu camada, tamanho do limite da camada e vamos aumentar o limite para que tenha bastante espaço para nós podermos trabalhar um pouco mais à vontade e a camada não ficar com os seus limites cortados. Vou colocar aqui ao centro. Eu coloquei esta largura e a altura, mas tu poderás colocar um outro, ou maior, ou ligeiramente mais pequeno. Pronto, vou fazer a redimensionar. Ora, repara, os limites agora alargaram bastante. Bom, este espaço será suficiente para nós trabalharmos a distorção desta camada. Então, a primeira distorção que nós vamos aplicar é aqui em Filtros, Distorcer, categoria Distorcer, e depois esta opção aqui, Ondular. Vou aqui aplicar um ângulo de 75, com a tecla Ctrl consigo aqui ajustar mais exatamente estas unidades. Aqui na amplitude vou colocar 10 e aqui no período vou deixar 200. Então ficará o primeiro efeito assim, desta forma. Faço OK, caso tu queiras, podes desligar a antevisão ou até dividir para ver como é que irá ficar antes de aplicar o efeito e depois de aplicar o efeito. Bom, vou fazer OK. E agora vou aplicar novamente o mesmo efeito, mas com umas definições ligeiramente diferentes. Então venho cá outra vez, Filtros, posso ir lá outra vez a Distorcer e depois Ondular, ou então vir aqui, Mostrar novamente Ondular.
A amplitude irá manter-se nos 10. O período, desta vez, será 130. Só que agora vou colocar um ângulo um bocadinho diferente para também afetar aqui a horizontalidade. E se calhar no final volto a trabalhá-lo aqui um bocadinho. Faço OK. Agora, neste ponto, irás reparar no seguinte. Se tu olhares aqui para os limites do reflexo desta montanha, notamos que aqui existe alguma irregularidade, mas essa irregularidade aumenta bastante aqui, porque existe aqui um efeito que a perspectiva faz. Ou seja, à medida que nós nos afastamos, à medida que o olhar se afasta, nota-se uma irregularidade crescente. Vamos utilizar esta ferramenta e vamos selecionar só parte desta camada. Aqui assim. Escolhi este local onde vejo que existe aqui uma transição, um ponto, vários pontos de inflexão. Ok, então vou aplicar o efeito apenas à parte superior desta camada. Então vamos lá. Filtros, mostrar novamente ondular. Então neste pedaço, e repara o seguinte, está aqui com alguns problemas, mas vamos resolver esses problemas. Será 10, depois 62 e aqui no ângulo, 90 graus. E se tu reparares, esta região aqui no topo já tem mais irregularidade. Vamos fazer então OK. E vamos criar uma nova área mais irregular ainda. Portanto, a partir deste ponto, aqui, um pouco mais atrás, será mais irregular esta área. Vamos novamente realizar essas operações. Mostrar novamente ondular. Amplitude irá manter-se a mesma, 10. Agora o período, 29. E ângulo, 90. Vamos então repetir agora para esta área aqui mais em cima. Com 10, 10,9 e 90 graus. Como podes ver, este reflexo, à medida que se afasta, será um pouco mais irregular. Fazemos OK. Agora aqui venho selecionar nada para cancelar esta outra seleção e vamos aplicar-lhe aqui uns efeitos um pouco mais aleatórios. Na mesma, com o mesmo efeito. Então vamos mostrar novamente ondular, amplitude 2, período 35,4 e ângulo 90. Quando quiseres, poderás ver como é que estava antes e como irá ficar depois. Como tu vês, irá criar pequenas irregularidades ao longo da forma. Vamos aplicar ainda mais subtilezas, filtros, mostrar novamente ondular, 1 de amplitude, 16 e aqui 90. Estamos aqui a tentar criar uma forma um pouco mais orgânica, mais aleatória. E por último, filtro, mostrar novamente ondular, 0,4, 143,8 e ficará assim. Fazemos OK. Agora, se reparares, apesar do lago, da água mostrar o reflexo, conseguimos ver o fundo, ou pelo menos parte do fundo. Então, duas formas de nós conseguirmos este efeito. Escolhes aquela que tu mais gostares. Colocar aqui a opacidade, por exemplo, a 90%, então com esta camada selecionada, ativas ou ajustas a opacidade para 90%. E consegues este efeito, onde já conseguimos ver parte do fundo. Ou então, colocando outra vez a 100%, poderás escolher aqui vários modos de mistura e eu gosto bastante deste aqui, unir grão. Ora, repara, parece que consigo um efeito que eu quero. Parece mesmo um reflexo. Mas temos aqui um problema. À frente eu consigo ver ainda o reflexo da montanha que está aqui, ou pelo menos do vale destes pedaços de terra, de terreno, que estão aqui refletidos. Não deveria ser. O reflexo devia ser sempre o de fundo deste rio ou deste lago. Então, para fazer isso, vamos fazer aqui com o botão do lado direito do rato, alfa em seleção, onde nós conseguimos selecionar a área da sombra. Mas, agora com esta seleção ativa, venho a esta camada, ativo esta camada de fundo e faço Ctrl+C para copiar. Ou seja, copio todos os pixels desta camada que estão selecionados nesta área aqui. Depois de fazer Ctrl+C para copiar, faço Ctrl+V para colar. E fica aqui uma camada, uma seleção flutuante, uma layer provisória. Para criar uma camada definitiva, venho carregar aqui, neste botão. Ou então faço Ctrl+Shift+N para criar uma nova camada. Ora, repara, tem aqui a camada. Agora, eu preciso de preencher esta camada aqui. Mas antes de a preencher, vou criar uma cópia dessa mesma camada. Então já tenho duas cópias desta camada. Ora, repara. Esta e esta. Pronto, vou ativar ambas. Agora, vou ocultar esta, porque esta aqui será uma cópia auxiliar.
depois no final poderemos eliminar. E nesta aqui, vou selecionar e vou utilizar esta ferramenta aqui, ferramenta clonar. Então agora vejo qual é que é o tamanho do meu pincel. O pincel está com um tamanho de 51, poderá ser, não há problema. Vou carregar na tecla Ctrl e agora faço um clique com o rato. Ancorou esta referência, estes pixels como referência. E esses pixels de referência vão ser depois reproduzidos aqui, à medida que eu for pintando. Ora, repara. Então vou pintar apenas as áreas que estão definidas como sombra do terreno. Agora, se eu trasladar, não há problema, vou pintando, porque depois, no final, recorto aquilo que não me interessa. Vou largando o botão do rato, vou pintando e vou recriando aqui aquela área que me interessa ter. Ou seja, onde eu vir azul, coloco então esta nova textura. Esta parte aqui não é fundamental fazer, mas se fizeres ficará algo mais perfeito, um trabalho ainda mais perfeito. Pronto, eu penso que já terminei. Agora acontece o seguinte, há aqui muita área que eu não preciso. Então com o botão do lado direito em cima da camada, que agora está escondida, faço alfa em seleção. E com o alfa em seleção seleciono só a área que está desenhada dessa camada. Mas eu não preciso da área que está desenhada, eu preciso da outra área, ou seja, da área contrária. Então venho aqui a selecionar e faço inverter, ou então Ctrl I. E agora selecionei todos os pixels que não estão no interior da tal área. E esses pixels agora vou apagá-los, mas nesta camada. Então seleciono esta camada que está visível e tenho a seleção invertida. E com essa seleção invertida, carrego no meu teclado na tecla Delete, ou eliminar, Del. E agora apaguei os pixels que estavam lá a mais. Agora faço Ctrl Shift A, ou se preferires, vens a selecionar e depois escolhes esta opção, nada. E agora repara que aqueles reflexos azulados já não existem neste reflexo deste T. E assim consigo simular o reflexo deste logotipo. No final, podemos então exportar esta imagem, este resultado que nós conseguimos. Mas antes de exportar, vamos salvaguardar este projeto para que, se for necessário, realizarmos algumas alterações a estas camadas e a qualquer característica do nosso ficheiro. Então aqui no menu Ficheiro, faço primeiro Gravar. Ou então Gravar como? Aqui definimos o nome do ficheiro de projeto, não alteres estas letras indicam ao Windows que se trata de um ficheiro do tipo GIMP, portanto utilizado e manipulado pelo GIMP. Depois aqui escolhes a pasta, por aqui ou então por aqui, onde será guardado este ficheiro de projeto. No final fazes guardar. Depois do projeto salvaguardado, então vamos a Ficheiro e criar então a imagem. Podes fazer exportar como ou apenas exportar. Eu vou fazer exportar como. Assim tenho a certeza que surge este menu novamente. Agora, para criar uma imagem, poderá ser uma imagem JPG, ou então poderás alterar para PNG, ou se quiseres, podes aqui escolher uma outra extensão, um outro tipo de ficheiro que bem entenderes. Outra vez, podes escolher a localização por aqui ou até por aqui. Então vou colocar JPG. Também podes utilizar um novo formato de imagens WebP. Já criei um tutorial sobre este assunto, cujo link deixo na descrição deste vídeo. Para já fica como JPG, faço exportar. Depois em princípio irá surgir este menu onde tu podes ajustar a qualidade desse ficheiro final, dessa imagem final JPG. Quanto maior for a qualidade, mais espaço irá ocupar esse ficheiro na memória interna do teu equipamento. Também podes colocar aqui um comentário, a tua identificação, se quiseres. Bom, no final fazes exportar. E o ficheiro é então criado. Aqui está o ficheiro, agora podemos ver. E cá está. O ficheiro final, o ficheiro, neste caso, JPG. Quando precisares de alterar as características desse ficheiro, aqui tens o ficheiro de GIMP. Espero que tenha sido útil. Fica bem. Até breve.